Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos fazendo a gravação das orientações do irmão José para as nossas relações, para o nosso estado íntimo, para o nosso campo afetivo, emocional, mental e espiritual, porque ele vai trabalhando tudo junto, vai dependendo do ponto em que nós avaliamos. Aliás, vai depender do ponto em que a gente está no movimento de autoavaliação. Então, cada um vai ter a sua interpretação e, de forma generalizada, a gente vai dando algumas dicas nesses estudos, ok? É a psicografia de Carlos Bacelli. Nós vamos trabalhar o livro Pai, Perdoa-lhes. E vamos trabalhar hoje o capítulo 20, Nas Profundezas. Nas Profundezas. O que te contraria revela o ponto frágil de tua personalidade. Olha bem, quando ele já começa falando nas profundezas, pelo título a gente começa a avaliar de qual profundeza ele vai abordar para a gente. Qual profundeza? Quando ele começa, o que te contraria revela o ponto frágil de tua personalidade, aqui então ele está falando de qual profundeza? Para vocês terem uma ideia, ele está falando para nós da profundeza da casa mental. Tá claro? Então, vamos voltar àquele desenho que a gente já fez referência outras vezes, porque aqui nós temos a casa mental. Ou seja, nós temos aqui o inconsciente, nós temos aqui a consciência e a superconsciência. Ok? Então, vamos ver como que ele aborda para nós aqui. Nas profundezas, o que te contraria revela o ponto frágil de tua personalidade. O ponto frágil da nossa personalidade está em algum campo da casa mental. Esse desenho que a gente está fazendo, quem vai abordar para nós? O André Luiz. Lá no capítulo 3 do livro No Mundo Maior, ele vai trazer, o título inclusive do capítulo se chama Casa Mental. Nós vamos ter outras colocações do Jorge André nas obras dele, Dinâmica Psi, Palingênese, A Grande Lei, Forças Sexuais da Alma. Ele vai fazer essas colocações aqui. Então nós estamos aproveitando o desenho apenas para a gente se situar, tá certo? Ou seja, o que a gente vai observar aqui no desenho? A superconsciência são as nossas metas, os nossos projetos, as nossas intenções, o que a gente deseja, até onde a gente quer chegar, quais coisas a gente está lutando para conquistar. Superconsciência é o que há de vir. Ok? A consciência é o nosso estado atual. É o que nós estamos fazendo hoje, são as noções que a gente guarda do hoje. Consciência. Quais as perspectivas do hoje? Ah, mas amanhã? Amanhã está na superconsciência, na outra encarnação está na superconsciência. O que a gente trabalha para melhorar já está para o nosso futuro, ainda que o futuro seja daqui a pouco. A consciência são as situações atuais, mas é o momento atual. O inconsciente, que aí, especificamente, ele vai ficar preso para nós nas profundezas, que é o título do capítulo, o inconsciente é tudo que ficou para trás. Tá claro? Tudo que ficou para trás. Então, eu posso dizer o seguinte, se vocês quiserem avaliar comigo, pensem vocês o nome de 10 colegas que vocês conviveram lá no primário. Nós somos da época do primário. Mas aqueles que não são da época do primário, que são mais jovens, viveram no Fundamental 1. O pessoal do Fundamental 1, que nós estamos fazendo referência da primeira à quarta série, ou o Fundamental 1 da quinta série, imaginem vocês, lembre o nome de 10 colegas que conviveram com você naquela turma. Você não lembra 10 colegas. Mas isso está gravado no seu inconsciente, é o seu passado, mas é o passado atual. É o passado nessa encarnação. Estão entendendo?
É o passado nessa encarnação. Mas se a gente perguntar em qual escola você estudou, aí você lembra. Está no seu inconsciente, mas o nome da escola você lembra. Qual bairro que ela era, você já lembra. Então tem coisas que elas vão ficando para trás e vão ficando no esquecimento, mas não é total esquecimento, mas é um parcial esquecimento. Eu não lembro o nome de 10 colegas, mas eu lembro o nome da escola. A gente lembra o nome de uma ou duas referências de professora do ensino fundamental, e a maioria de nós tivemos professora nessa época, tá claro? Então, quando ele coloca para nós: o que te contraria revela o ponto frágil da tua personalidade. Olha a construção da sua personalidade, está aqui, ó. A persona, a palavra vem do grego, persona. Persona significa máscara. Do grego, persona significa máscara. Personalidade é a máscara que a gente utiliza nas nossas relações. A máscara que a gente utiliza. Eu não sou o expositor que vocês estão assistindo aqui, eu não sou o expositor em todas as minhas relações. Eu não sou. Eu não sou aquela pessoa que estuda, eu não sou aquele estudioso que o tempo todo coloca em prática tudo que está estudando. Eu não sou. Mas nesse momento, eu estou colocando para vocês aquilo que eu estou estudando, mas eu não estou colocando para vocês as minhas fragilidades. Olha aqui. O que te contraria revela o ponto frágil da tua personalidade. O que me contraria depende do meu movimento de autoavaliação. Por que que eu não passo para vocês aquilo que eu tenho de fragilidade? Porque eu não sou referência de nada. Eu não sou referência de nada. Aliás, o nosso modelo e guia é Jesus, está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. O nosso modelo e guia é ele. A gente tem que parar de pensar das pessoas como referências. Por quê? Porque todas as pessoas, invariavelmente, têm um ponto frágil da sua personalidade. Ok? E o ponto frágil são as máscaras que a gente utiliza. Claro que nós gostaríamos de ser bons o tempo todo. Nós não somos. Então, de vez em quando, a gente faz alguma coisa boa, mas não somos bons. E aí ele diz assim: o que te irrita coloca à mostra o teu orgulho sob disfarce. Olha que bacana isso. O que te irrita? Tem uns ditados populares aí, um deles é assim: o que te incomoda no outro é um desvalor que você carrega. Eu concordo com esse ditado parcialmente. Raciocinem comigo vocês. O que te incomoda no outro é algo que você carrega. Mas tem coisas que nos incomodam no outro, aí nós vamos entrar nessa frase, que a gente nem sempre carrega, mas revela o ponto frágil da nossa personalidade. Aqui qual é o ponto frágil? A irritação. Então vou pegar um exemplo que vocês sabem. Eu não tenho, por exemplo, vínculo com o álcool. Não tenho vínculo com o álcool, não bebo, não posso entrar no bar e sair do bar, gosto de comprar refrigerante, doce. Se eu sentar com um grupo de amigos, não faz a menor diferença. Não tenho predisposição, não sou induzido, não tenho vínculo com o álcool. Eu tenho outras fragilidades na minha personalidade. Enfim, mas quando uma pessoa bebe, aquilo ali me irrita. Se aquilo ali me irrita pelo desequilíbrio, pelo descontrole, pela falta de discernimento, pelas agressividades que ele promove, aquele movimento dele me irrita. Me irrita, é porque eu tenho vínculo com a bebida. Não, eu não tenho vínculo com a bebida. Mas aquela atitude revela o ponto frágil da minha personalidade. Eu achei que eu era o primor da paciência e eu descubro que eu não sou. Então, nem sempre aquilo que nos incomoda são dificuldades que a gente traz, mas aquilo que nos incomoda, muitas vezes, revela estado íntimo que para a gente já estava adormecido. Aquilo revela em mim uma irritação que eu achei que já estava adormecida. Não estava nada, estava aqui, ó. Na hora que eu começo a assistir o mal-estar no movimento atual, aquilo mostra verdadeiramente quem eu sou. E quando mostra quem eu sou, ou seja, eu achei que já estava adormecido no meu inconsciente, mas não está não. Está ali, ó, martelando, me mostrando que verdadeiramente eu não superei as dificuldades que eu trago do campo emocional. Ok? Então, o que ele coloca?
o que te irrita coloca à mostra o teu orgulho sob disfarce. A irritação coloca à mostra o meu orgulho. Por que o orgulho? Nós não fizemos aqui, há um tempo atrás, aquele desenho. Vocês vão lembrar? Aquele desenho aonde nós temos aqui o orgulho. Aqui a gente só está reprisando. Aqui o orgulho. Aqui o egoísmo. O orgulho vem primeiro do que o egoísmo. Como coloca para nós o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 7, no item o egoísmo e a humildade, no item 11, ele fala o egoísmo, filho do orgulho, representa a fonte de todas as nossas dificuldades. Em outra tradução, representa a raiz de todas as nossas dificuldades. No capítulo 11, no item 11, também no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado o egoísmo, ele coloca para nós, filho do orgulho. Se é filho do orgulho, o que ele está dizendo? O orgulho vem primeiro. Se este é o filho, aqui é a raiz, e este é o filho, todos os outros frutos vão aparecer. Olha só, entendendo o que o irmão José traz para nós. O que te irrita coloca à mostra o teu orgulho sob disfarce. A irritação, aqui tem um fruto da irritação. Ele coloca à mostra o orgulho que está sob disfarce. Aonde está esse orgulho aqui? Aonde? Vamos na casa mental? Aqui, ó, no inconsciente. A casa mental, essa raiz, está representando o que eu estou trazendo. Quando é colocado aqui o fruto do inconsciente, que aparece, o fruto do inconsciente, é a irritação. Eu já achei que estava adormecido. Nada adormecido. Ok? Então, olha o outro ponto. O que te melindra traz à tona o sentimento que vive em tuas profundezas. O que te melindra, então vou colocar outro fruto aqui, melindre. O que te melindra traz à tona o sentimento que vive em tuas profundezas. Olha a estrutura. Nas tuas profundezas, na profundeza do orgulho, nós temos então na questão do inconsciente. Os meus melindres, os meus medos, a minha não aceitação com essa ou aquela colocação de valores que eu preciso reavaliar, de valores que eu preciso me envolver, eles vão trazer de novo para o meu consciente, para o meu atual. O que consegue te provocar, denuncia as imperfeições que dissimulas. O que consegue te provocar, denuncia as imperfeições que a gente está dissimulando. O que me provoca, se me tira do equilíbrio, uma provocação, olha o outro fruto aqui, uma provocação que me tira do equilíbrio, revela aquilo que eu estou dissimulando. Se no trânsito eu agrido as pessoas, no trânsito eu xingo, no trânsito eu me armo, no trânsito eu faço do carro uma arma, ele está fazendo com que essa provocação, envolvida com o meu orgulho, alimentada do meu inconsciente, vem no perfil atual. Vem nas minhas relações atuais. Olha bem. Olha o tanto que isso vai deixando claro para nós a forma com que o irmão José vai trazendo. Para nós nos atentarmos ainda mais, para quem acompanhou os estudos do livro Reforma Íntima Sem Martírio, vocês vão ver lá no Reforma Íntima Sem Martírio a irmã Dufour, no capítulo 10, intitulado Reflexo Matriz. Veja, esse vídeo, nós estudamos o Reforma Íntima Sem Martírio aqui na casa e temos esse vídeo lá no YouTube, Reflexo Matriz. A irmã Dufour vai colocando para nós o que está aparecendo aqui no movimento atual, o reflexo daquilo que a gente plantou lá atrás. Transpondo para a árvore do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender a relação de tudo que a gente está apresentando de viciações no nosso inconsciente, no nosso orgulho. Tá certo? O que te desequilibra diagnostica o teu grau de intemperança. Intemperança.
Intemperança. O que é intemperança, hein, gente? É a pessoa, olha, o próprio nome já está colocando para nós, a pessoa que não tempera o seu humor. Olha bem, vai te diagnosticando. O que te desequilibra vai te diagnosticando com a tua intemperança. Daí a pouco você está com humor alterado, agressivo. Mas por quê? Porque fatos estão te diagnosticando. Mas por que os fatos estão... Ah, porque eu não concordo com isso. Ah, porque eu não acho que fulano tem que falar daquele jeito. Ah, porque eu penso que ele tem que... Eu penso, eu acho, eu não concordo, egoísmo. Raiz do eu, orgulho. Olha como que o Livro dos Espíritos, depois se vocês puderem fazer uma leitura, aprofundar no estudo, vai ficar muito mais claro do que o vídeo que a gente está fazendo aqui, que nós estamos dando um norte. Mas para essa estrada tem vários caminhos que a gente pode pegar e aprofundar no estudo. Olha, o que vai diagnosticando a minha intemperança, as minhas oscilações de humor, são os fatos que vão aparecendo. Vocês veem que Dr. Fritz, Dr. Bezerra de Menezes, nesse momento que nós estamos envolvidos com guerras, um dado para vocês. A gente está assistindo 2 guerras nesse momento. A Rússia contra a Ucrânia e a guerra na Palestina. De Israel, Hamas, nós estamos com 2 guerras. Veja, nós estamos com mais de 20 pontos de guerra hoje no planeta. Entendam isso. Nós estamos com mais de 20 pontos de guerra. Nós não estamos falando aqui das guerras civis, que elas nem aparecem. Nós não estamos falando dos problemas da Guatemala, do Haiti, no Camboja, na Síria, no Afeganistão, no Paquistão. Nós não estamos falando dessas, a gente só fica preso ao que está acontecendo nas 2 guerras que estão tendo uma representação maior no mundo e aonde as grandes potências estão atravessando os seus olhares e fazendo as suas interferências, ora interferências saudáveis, ora interferências obscenas de tão egoístas. Mas o que o Dr. Fritz e o Dr. Bezerra pedem para nós? O que eles pedem? Para que nós não nos atentemos para as nações que estão em conflito. Não nos atentemos. Para que a gente se prenda, quando refletir nesses mecanismos, que a gente se prenda com a oração. Por quê? Porque no ponto em que nós estamos, nós não temos nada para resolver do lado de lá. Mas se a gente trouxer esta guerra para o lado de cá, para o nosso campo íntimo, para o nosso estado de equilíbrio, daí a pouco nós estaremos desequilibrados, que vai diagnosticando a nossa intemperança. Olha bem, o tanto que a espiritualidade vai colocando para nós de forma clara. Eu não tenho nada para trazer de lá para cá, eu posso oferecer daqui para lá. O mínimo que eu posso oferecer é o meu movimento de oração e de equilíbrio, o mínimo. Mas se eu trouxer para cá, o que lá tem para oferecer aqui? Nas minhas discussões, nas minhas conversas, no meu autoritarismo, o que tem para oferecer para mim? Nada. Vai entrar em ressonância com os meus estados viciosos e eu vou acionar o meu estado inconsciente. Aquilo que está teoricamente adormecido, dependendo da forma que ele for acordado, eu vou ver quem realmente eu sou. E aí ele diz assim: o que te deprime te ensina sobre o que concentrar teu esforço de superação. O que te deprime, aquilo que te entristece, aquilo que te deixa apático, aquilo que te deixa anedônico, anedonia é prazer, o que te deixa anedônico, o que te deixa em falta de prazer, anedonia é falta de prazer, sem o prazer de ver um jogo de futebol, sem o prazer de ler um livro, sem o prazer de conviver com pessoas, sem o prazer sexual, sem o prazer de cuidar da natureza, cuidar dos animais, sem prazer nenhum. O que te deprime, ou seja, o que te deixa apático, o que te deixa anedônico, o que te deixa entristecido, o que te deixa com dores, o que te deprime, te ensina sobre o que concentrar o teu esforço de superação. Então nós vamos colocar aqui mais um fruto, que é o fruto
da depressão. Aonde você deve concentrar o seu esforço? Esforço, gente, é esforço. Inúmeras vezes a gente vai lutar, e às vezes a gente passa a encarnação lutando, mas sem conhecermos definitivamente a causa profunda daquele mal-estar que a gente está trazendo. Quem vai colocar isso também para nós? Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 2, tem um bate-papo do Dr. Barcelos com André Luiz no plano espiritual. Ele já era médico na Terra, quando ele desencarna, ele quer aprofundar nas questões mentais, porém nos estudos freudianos. E aí ele fala, por mais que Freud tenha aprofundado, e também os seus seguidores tenham aprofundado nos seus estudos, os recalques, olha a fala dele, os recalques, os dramas do inconsciente, a libido, que são os nossos aprofundamentos com dificuldades na área sexual. Por mais que tenha feito os seus estudos até os dramas do inconsciente da vida atual, falando do inconsciente na atualidade, sem a investigação reencarnacionista, nós não conseguiremos chegar na solução total dos dramas que carregamos no nosso mundo. Não conseguiremos. Então, o que ele está dizendo para nós ali? A gente precisa se submeter ao tratamento? A gente precisa fazer esse movimento auto-investigativo? Olha, o que te deprime te ensina sobre o que concentrar teu esforço de superação? A gente precisa. Por quê? Eu vou trabalhar o esforço de superação desses desvalores aqui, mas eu ainda não vou conseguir chegar em tudo, na origem. Mas só de trabalhar no esforço de superação, eu tenho um caminho da vitória. Eu já estou trabalhando nessa proposta. E aí ele coloca para nós, o que te incomoda é o que te faz reagir contra a mesmice e a indiferença. O que te incomoda é o que te faz reagir contra a mesmice. Olha que ele traz um outro texto para nós que se chama mesmice, que a gente já fez um vídeo também a respeito dele. O que te incomoda é a mesmice, é a gente achar que alguma coisa diferente vai acontecer se a gente não faz nada de diferente para que a coisa diferente aconteça. Se eu não faço nada de diferente para que o diferente aconteça, por que vai vir alguma coisa diferente? Eu não ouso um passo além. Eu não ouso. Se eu não ouso, não tem nada de... Como que eu vou vencer mazelas se não tem ousadia na luta, gente? Então eu estou incomodado com as mazelas? Eu estou incomodado. Olha aqui, vamos pegar o outro fruto? O que te incomoda é o que te faz reagir contra a mesmice. O que te incomoda, atente-se para os incômodos. É o que te faz reagir contra a mesmice e a indiferença. Mesmice e indiferença em relação às situações atuais. Olha como é que a nossa árvore está composta. Aí eu preciso trabalhar um incômodo. Então, muitas vezes, o que me incomoda não é aquilo que está na relação com o outro, é aquilo que eu não estou dando conta de trabalhar em mim e que o outro me apresenta por causa das posturas, por causa dos sentimentos, por causa das falas, às vezes incisiva. Eu não estou avaliando se a fala dele está certa ou errada. Eu não estou avaliando as guerras do lado de lá, mas como que eu estou utilizando esse instrumento social para vencer as guerras que estão aqui dentro. A fala dele estando certo ou errada, as relações dele, esteja ele numa função empresarial, numa função política, numa questão familiar, numa questão social, como que isso está mexendo com o meu estado íntimo? E o que eu posso mudar? E não eu ficar pensando que se eu tivesse no lugar dele, eu faria diferente. Sim, mas eu não estou. É provável que eu fizesse diferente, não é porque ele está fazendo melhor ou pior, é porque todo mundo tem uma individualidade. E se eu estivesse no lugar dele, eu teria um incômodo. E esse incômodo ia me fazer sair da mesmice. Se eu já tenho uma mesmice no meu lugar, eu não preciso avaliar o lugar do outro. Eu vou avaliar o meu lugar. O que eu posso fazer para mudar? Lembram quando a gente fez uma colocação do Rubem Alves? Ostra feliz não produz pérolas? Lembram disso? Quando ele coloca para nós ostra feliz não produz pérolas,
Por quê? Porque a ostra, para produzir a pérola, ela tem um grão de areia que está dentro dela ali. E esse grão de areia vai incomodando, ela vai se sentindo arranhada. E ela passa a produzir a madrepérola para envolver aquele grão. Ela vai produzindo ali dentro a madrepérola, e nós conhecemos também com outro nome que se chama nácar. Ela vai produzindo nácar, vai envolvendo o grão, e ali ela acaba com aquele momento de infelicidade. Imaginem vocês, a gente incomodado com os grãos que estão aqui no nosso estado íntimo, alicerçado pelo orgulho, alicerçado. Ou seja, fomentando o nosso inconsciente, porque quando eu alimento essas frutas, eu estou alimentando o meu inconsciente, que tem muito mais negativo do que positivo. Imagina eu infeliz, eu ostra, infeliz com esses grãos que estão aqui, infeliz. Sabe o que acontece? Eu começo a envolver com o nácar. O que é o nácar da ostra para nós? A vigilância, o trabalho, os estudos, o autoinvestimento no autoconhecimento. Esse é o nácar. É a gente fazer a avaliação das nossas posturas. Agora, ainda que a gente não consiga fazer, a nossa luta continua. Ainda que a gente não consiga fazer, tanto que o Tiago de Mello coloca isso, né? Que eu não conseguirei ver o homem que desejo ser. Eu não conseguirei ver o homem que desejo ser, ok, mas ele não deixa de lutar. Mais de 90 anos de luta, de exílio, de escritos, de convívio com Pablo Neruda, mais de 90 anos. E ele não deixou de lutar. No final da vida dele, ele faz essa colocação. Ainda que eu não consiga ver o homem que eu desejo ser, ou seja, que eu desejo nas minhas conquistas, é importante que eu lute. Por quê? Eu estou me descobrindo nas relações inconscientes. E aí o irmão José encerra para nós este capítulo. Quase sempre o homem se assemelha às águas aparentemente tranquilas e cristalinas de um lago. Quase sempre quem nos vê, e a gente que vê as pessoas, quase sempre os homens, ele está fazendo referência a todas as pessoas, se assemelha às águas aparentemente tranquilas e cristalinas de um lago. Olha só, bastando, porém, que algo lhe revolva as entranhas para que elas se turvem, indicando quanto carecem ainda de purificar-se. A água que é cristalina, gente, ela é cristalina. Ainda que seja mexida, ela continua cristalina. Nós não. Nós nos assemelhamos à água cristalina. Até que aconteça algo que revolva. Revolva o quê? O lamaçal que está no estado íntimo. E aí a gente se apresenta. Então a nossa luta é para que a gente não faça esse movimento de revolver, mas que a gente se descubra para a gente superar. É isso aí que a gente tinha para trazer. Vocês viram que a página é muito rica. Não deixem de estudar, não deixem de aprofundar. Não se contentem com o que a gente está trazendo, ok? Era o que nós tínhamos para trazer. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.